Não precisa procurar profeta, Deus envia o profeta. Posso ouvir um amém? Então para de ir lá na casa da irmã que profetiza, para de mandar oferta para a gente para poder receber uma oferta, e para de seguir profeta que dá revelação toda hora, porque não precisa. Posso ouvir um amém? E tem mais uma: se Deus está usando muito profeta para falar contigo, é porque você não está lendo a Bíblia, porque se você lê mais a Bíblia, não precisa de profeta para falar contigo. Sabe quem gosta muito de profecia? Quem não quer ter intimidade com Deus, quem não quer ler a Bíblia. Aí profecia é uma beleza. Para que fazer força? Eu só dou uma oferta aqui e largam assim, diz o Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo Ezequiel 37. Eu não ministrei às 8 da manhã, não ministrei às 10 e não ministrei às 5. E não ia ministrar agora às 10, às 20 horas também. Quem ia ministrar era minha esposa, mas ela fez um procedimento cirúrgico, né? Teve que tirar a vesícula. E eu também não ia ministrar porque eu peguei gripe. Os homens, entendem o que eu estou falando? Os homens. Vesícula, tirar a vesícula. Estava gripado, né? A gripe para o homem não se compara a dor de parto. Vocês não sabem como a gripe atinge a gente. É uma psicologia masculina diferente. Eu falei para a Vivi, a última vez que eu gripei, eu falei: essa pode ser as minhas últimas palavras. Me dá um chá. Então, eu estou saindo da gripe. Então, qualquer coisa que você me vê meio caído, ó, só de eu lembrar, eu fiquei meio triste, ó. Percebe? O homem está tudo bem. Aí a esposa pergunta: estava gripado? É. A gente lembra, né, que estava gripado. Então, me perdoem, orem por mim. Eu estou saindo de uma gripe. Mas logo, logo a minha esposa também vai estar ministrando aqui com a gente. Eu liberei ela. Quinta-feira ela está aqui, né, no culto de mulheres. Mas o descanso foi necessário, pós-cirúrgico. Mas a cirurgia foi tudo bem. Obrigado pelos irmãos que oraram, intercederam. Foi tudo bem. Eu não saberia viver, ela não saberia viver sem mim. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me levou até o meio de um vale de terra que estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e eu pude observar que era imenso o número de ossos do vale, e que todos estavam sequíssimos. Então ele me perguntou: ó filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Deus, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor eterno, soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, e estenderei sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor Deus. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve-se um barulho no vale, um estrondo estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. Logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora
ao Espírito, profetiza, filho do homem, e convoca o Espírito, ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam dizer: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Amém. Até aqui. Espírito Santo, fala conosco, traga vida sobre as letras, e que nós possamos sair daqui, se alguém entrou aqui, vale de ossos secos, possa sair daqui um grande exército, forte, vigoroso. Eu oro para que as áreas da nossa vida que precisam desse Espírito, desse sopro, dessa profecia, sejam alcançadas nessa noite, e que a palavra possa entrar em lugares que eu não consigo entrar, e quem crê diga amém, amém. Bom, essa visão que o profeta tem, ela testifica de uma situação. Então o Senhor pega o profeta e leva para ter uma visão, e essa visão ela fala de uma realidade. Ele tem uma visão espiritual de uma realidade natural, algo que está acontecendo, algo real. Só que para ele poder ter uma leitura do que estava acontecendo, ele tem uma visão de um vale, ou seja, um vale de ossos sequíssimos, ossos secos. E esse vale de ossos secos tem uma representatividade no povo de Israel. Que representatividade era essa? Era a representação da vida, como eles se sentiam, como eles estavam espiritualmente, como eles se sentiam como nação, como política, como comunidade, socialmente. Eles se olhavam e se viam como ossos secos, sem vida, sem nenhuma esperança. Quando alguém morre, nós ainda oramos, eu já orei, pessoas oram para que Deus possa ressuscitar, mas depois que vira um osso seco lá no cemitério, não, ninguém mais ora, acabou-se, não há mais esperança, não tem mais chance. É o ponto onde Deus age ou Deus age. Deus tem que ser purinho na terra, não tem intervenção humana, poder, oração forte, não tem campanha de 7 semanas, não tem nada que movimente um vale de osso seco. Então, essa situação testifica de falta de esperança, falta de propósito de vida para a nação de Israel. E eu queria trazer essa palavra para nós hoje, para mim e para você, hoje aqui. Você que está aqui, ou você que está acompanhando online, não importa, talvez você é esse vale, morto, sem vida, sem esperança. Ou alguma coisa na sua vida morreu, não tem mais esperança. Já foi assinado, o juiz decretou, acabou, o médico deu o veredito final, não há mais esperança de reconciliação, não há mais esperança de construção, não há mais esperança de viver o que já viveu um dia. Isso pode entrar na sua vida ministerial, pessoas que estão aqui achando que a sua vida ministerial é esse vale. Então talvez, o que é esse vale para você? Talvez é a conversão de alguém da sua família que você diz: olha, Osama Bin Laden podia se converter, mas o meu irmão não. Não, aqui é um vale de ossos que não tem esperança. Talvez é a situação irreversível, a sua empresa, não importa. Qual é o seu vale? E Deus nos ensina aqui, e todos nós, se não passamos por vale de ossos secos, algum dia passaremos em alguma área da nossa vida. Todos nós. Só que o vale de ossos secos, ele não depende da sua ordem para ele se tornar um exército. É da vontade de Deus. O problema é que nós pegamos essa mensagem e a gente aplica: não, então eu determino e eu profetizo para que as pessoas, então agora eu vou declarar e determinar para que o vale se transforme no exército. Não, ele declara o que Deus mandou dizer, porque é a vontade de Deus, não a sua. Deus poderia dizer: não, eu não quero que se torne um exército, e não se tornaria. O profeta profetizou o que Deus mandou, não o que ele queria. Então cuidado, não pegue uma palavra dessa e usa como determinante para você decidir o que vai levantar e se tornar exército, ou o que não vai levantar. Tem coisas também na sua vida que não vão levantar,
Por quê? Não sei. Não sei. Por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Por quê? Não sei. Por que Deus, não sei se você já pensou isso, eu pensei muito isso quando faleceu 2 pessoas importantes na minha vida, né? 3 pessoas importantes, pessoas boas, né? A minha mãe biológica, quando ela faleceu, eu orei para Deus curá-la. Eu orei, e eu já orei por tanta gente que foi curada, tanta coisa. Falei, meu Deus, a minha mãe, né? E Deus não disse sim para mim. E aí depois outra pessoa entrou, né? A Tereza, uma pessoa maravilhosa, casou com meu pai, uma pessoa que ganhou o nosso coração, a gente amou tanto. E na pandemia, e eu não sei você, mas eu orei, tanta gente, eu pensei nos nomes, que poderia ter ido, gente ruim. Quem já pensou isso? Levanta a mão. Tanta gente ruim, morre aquela pessoa boa. Quem já pensou isso? Levanta a mão, pecador. Amém, que bom, você é igual a eu. E eu falei, eu até lembrei de nomes, eu não vou dizer aqui por questão ética. Eu falei, por que não morre fulano? Não, orei, Deus, por que o senhor não mata ciclano? Só está atrapalhando o Brasil. Por que o senhor não mata fulano? É diante de Deus eu estou falando. Deus, fulano só atrapalha a família dele, só incomoda. Meu Deus, o fulano entrou na clínica de dependência química 25 vezes, roubou a mãe, leva, salva e leva. Por que a Tereza? Uma intercessora, mãe, avó, maravilhosa. Então não adianta eu profetizar o que eu quis. O vale não levantou. É profetizar o que ele quer. Porque é ele que faz. Até porque a gente não sabe o que é bom. Deus sabe. A gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Ou amanhã. Você sabe? Não sabe. Tivemos uma perda essa semana. O pai do Bruninho, o pastor Bruno, faleceu, infarto fulminante. Mas ele recebeu um diagnóstico antes de um possível câncer. E aí ele estava esperando a biópsia. Nesse intervalo, o coração não aguentou. E a gente pensa, por que Deus levou e não esperou talvez vir o câncer para lutar ou curar o câncer? O que ia acontecer depois? Não sabemos, ninguém sabe. Nós somos pequenos perto da grandeza de Deus. Então, deixando isso de pano de fundo, eu acredito que Deus quer nos ensinar no Vale de Ossos Secos. Quem aqui quer sair mais maduro dos dias difíceis? Diga amém. Então os dias difíceis vão nos ensinar. Primeiro, o Senhor nos levou, o Senhor conduziu o profeta até o vale. Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui. Não precisa procurar profeta, Deus envia o profeta. Posso ouvir um amém? Então para de ir lá na casa da irmã que profetiza, para de mandar oferta para a gente para poder receber uma oferta, e para de seguir profeta que dá revelação toda hora, porque não precisa. Posso ouvir um amém? E tem mais uma, se Deus está usando muito profeta para falar contigo, é porque você não está lendo a Bíblia, porque se você ler mais a Bíblia, não precisa de profeta para falar contigo. Sabe quem gosta muito de profecia? Quem não quer ter intimidade com Deus, quem não quer ler a Bíblia. Aí profecia é uma beleza. Para que fazer força? Eu só dou uma oferta aqui e largam assim, diz o Senhor. Quando eu 2, 3 profetas mandam mensagem para mim, eu falo, Jesus, eu estou com algum problema, eu estou sem intimidade. Será que eu não estou ouvindo a tua voz? Por isso que eu preciso que o Senhor mande alguém. Mas Deus usa profeta se Ele quiser, e manda profeta se Ele quiser. Ossos secos são lugares de pessoas e situações que um dia tiveram vida, um dia teve esperança, um dia teve alegria. São casamentos que um dia tiveram vinho, alegria e não tem mais. Ossos secos são filhos que não estão vivendo no lugar que a gente gostaria que eles vivessem. Ossos secos é olhar para a casa dos sonhos e ver que não trouxe alegria e paz dentro dela. Você construiu, suou para construir, está dentro dela sem paz. É a empresa dos sonhos que você tem, mas ainda não está satisfeito. É o ministério dos sonhos, mas ainda tem uma sequidão dentro, que não tem dinheiro, não tem nada que faça trazer alegria. Os ossos secos é o laudo médico, é o veredito final, são ossos secos. E ele fala, querido filho do homem, acreditas que esses ossos poderão viver de novo? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, por favor, escute. Olha a pergunta de Deus.
eu quero que você responda essa pergunta para Deus. Você acredita? Essa é a pergunta, não é se vai ou não vai. A pergunta não é, vai ou não vai ressuscitar, vai ou não vai restaurar, vai ou não vai transformar, vai ou não vai curar. Não é a pergunta é, você acredita que pode? Essa é a pergunta. E a fé não é, eu acredito que vai acontecer. A fé, eu acredito que Deus pode fazer. Isso é fé. Eu vou repetir. Fé não é dizer, eu creio que vai acontecer. Não, isso não é fé. Fé é, eu creio que Deus pode fazer, mas a vontade dele é melhor. Porque fácil é orar e dizer, Deus, eu determino, é isso que vai acontecer. Um homem de fé não ora assim, ele ora assim, Deus, eu creio que o Senhor pode. Mas se o Senhor quer, eu não sei. E eu confio na tua boa, perfeita e agradável vontade. Mas eu creio que pode. Essa é a pergunta. Você crê que pode? Quando Deus nos pergunta algo, é para responder para nós mesmos. Onde está a sua fé? Na certeza do milagre ou no Deus que pode fazer um milagre? Porque se a sua fé está na certeza do milagre e o milagre não acontecer, talvez você pode se frustrar. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que estava com o seu filhinho de meses, enfermo, lutando com uma enfermidade violenta. E a medicina estava desenganando o bebê, e todo mundo estava lutando com aquilo, e vários profetas foram na casa dela, vários homens de Deus, mulheres de Deus, bem intencionadas, não é gente do diabo não, é gente de Deus, e de várias igrejas foram lá, e diziam, assim diz o Senhor, esse bebê vai ser curado, e para a glória de Deus, ele vai ser uma bênção para as nações. E vinha outra pessoa dizer, esse bebê vai ser curado, Deus vai fazer um milagre, e Deus vai fazer isso, e assim diz o Senhor. E várias pessoas entregaram palavras. Uma pessoa, dentre tantas, foi lá um dia, e falou, eu não sei se esse bebê vai ser curado, eu posso orar, porque Deus pode curar, mas eu não sei, porque a vontade de Deus, eu não conheço. A criança morreu 7 dias depois. Foi a frase dessa pessoa que não fez essa irmã nunca mais botar o pé numa igreja. Que Deus é esse? Porque se disseram, assim diz o Senhor, que Senhor foi esse que falou e não aconteceu? Não foi o Senhor que falou. Foi a vontade nossa. Foi o nosso desejo. A nossa alma gritando, talvez para mostrar uma espiritualidade. E quando alguém chega para mim e fala, pastor, meu casamento pode ser restaurado? Pode, vai. Não sei, mas eu sei que pode, porque o meu foi. Pastor, esse irmão pode ser curado? Pode, por quê? Porque eu já vi gente curada. Mas ele vai ser? Não sei, é o Senhor que sabe. E o texto diz, a pergunta que ele faz, filho do homem, tu acredita? A resposta é, tu sabes. A resposta do profeta Ezequiel é, tu sabes. Deus, tu sabe. Eu não sei. Isso é fé. Fé é dizer, Deus, tu pode? Pode. Tu vai fazer? Não sei. Tu sabes. Interessante, essa fé foi mostrada no Novo Testamento. Em Marcos 1,40 tem um leproso. O leproso se aproxima de Jesus e suplica de joelhos. E ele fala, ajoelhado, se tu quiseres, tu podes. Olha que oração. Se tu quiser, tu pode. O que o leproso está dizendo? Eu não sei se tu quer, mas eu sei que tu pode. Que tu pode eu sei, porque tu é todo poderoso. Agora se tu quer, eu não sei. Eu não sei porque eu nem sei orar direito. O Espírito Santo tem que interceder por mim. Eu não sei porque eu não enxergo o dia da manhã. Eu não sei porque eu não vejo o teu coração. Os teus planos são mais altos que os nossos. Isaías 45 vai falar sobre isso. Os céus são mais altos que a terra. Os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Eu não sei, mas eu sei que tu pode. Então o Vale de Ossos Secos nos ensina a depender de Deus. Já tentei de tudo, já fiz tudo. A minha parte, Senhor, eu fiz.
eu joguei carne em cima dos ossos, eu dancei ao redor dos ossos, eu joguei óleo ungido nos ossos, eu fiz de tudo que eu poderia alcançar, Senhor, mas eu não, acabou. Então agora, se tu quiser, tu pode. Eu subi no monte, Senhor, eu fiz tudo, Senhor, jejuei, Senhor, o que eu pude fazer, curso, assisti coach dizendo como levantar o osso do chão, eu estava tudo que eu pude fazer, Senhor. Se quiseres, o que queres que eu faça? Olha que interessante, às vezes algumas perguntas que Deus faz, Deus não quer uma resposta pronta de nós, mas Ele quer extrair verdade de nós. Vou repetir, Deus não quer respostas prontas de nós, Deus quer extrair verdade de nós. Talvez aqui tem gente que vai orar assim, não, eu não creio que Ele pode. E você vai responder, tu crê que eu posso? Você vai dizer a verdade. Deus, desculpa, mas eu não acredito que o Senhor pode. Por quê? Porque isso é a verdade. Então não adianta a gente camuflar. Quem acredita? Amém. Quem acredita? Amém. Eu fui numa igreja esse dia, o cara fazia ola. Levanta a mão. Eu falei, meu Deus, e gritando amém. E amém. Não adianta fazer um barulhão e todo mundo dizer amém. Mas lá no fundo a resposta é outra. Lá no fundo é eu não acredito. Eu estou dizendo amém para ninguém olhar para mim. Eu vou levantar minha mão porque o cara do lado pode me ver não levantando a mão e vai achar que eu sou incrédulo. Ou levanta a mão porque está desatento na pergunta. Também tem isso, acontece muito no culto. Levanta a mão você que é, todo mundo levanta. Todo mundo levantou. Esses dias aqui, estava no culto de homens aqui, tinha um dos presbíteros aqui na frente, eu fiz um apelo para quem estava mal, desesperado, querendo se matar, o presbítero levantou. Eu falei para o presbítero assim, está mal, né? Só que ele levantou, ele só ouviu a frase final, se você levante-se, ele... Não viu o contexto. A pergunta para mim e para você é, e aí, tu acredita que eu posso? Olha bem para o vale. Olha bem para o vale. Tu acredita que eu posso? A resposta é, eu sei que tu podes. Eu só não sei se tu quer. Diante das situações impossíveis, de limites, onde não alcançamos, nossa resposta tem que ser, tu sabes. Terceiro, o que a gente aprende no vale? Profetiza sobre os ossos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder. Posso ouvir um amém? A palavra tem poder para que a vida substitua a morte, para que a esperança reine sobre a depressão, para que a alegria volte a sorrir. Precisamos começar pela palavra. É o que a palavra diz. Ela nunca mente, nunca nos engana. A dracma perdida, ela foi encontrada, mas primeiro teve que acender a luz, depois pega a vassoura, tem que acender a palavra que ilumina. Lembra da dracma perdida? Para achar a dracma, como foi feito? A mulher acendeu a luz primeiro. A palavra é luz. O que a palavra diz sobre isso que eu estou vivendo? Porque pode ser uma prova porque você não obedeceu a palavra. E se a palavra diz que você não obedeceu, então para de perguntar para Deus, volta para o princípio que você quebrou. Deus não distribui dons e sabedoria e unção de forma aleatória. Deus não desperdiça nada. Repete comigo assim, Deus não desperdiça nada. E às vezes nós estamos aqui pedindo coisas para Deus, e Deus sabe que nós vamos desperdiçar aquilo ali. Então Ele pode dar, mas não dá. Porque a gente vai desperdiçar, não valorizar. Profetiza a palavra. E aí é interessante, sabe, aqui na igreja nós temos, a igreja ela é uma grande família. Lembrei da música. Paz, 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 paz. A igreja é uma grande família, tem os Augustinhos. Não vou dizer quem é, o Augustinho da aba. E
Os Beisola e os... Fica aqui, Telmo, volta! E essa igreja é uma grande família, nós temos bebês aqui. 320 bebês já tem marcados para nascer sábado, dia 14. Amém? E onde tem bebê, tem coisa de bebê. Onde tem adolescente, tem coisa de adolescente. Onde tem casa, tem gente adulta. E aí os mais velhos são mais equilibrados para nos dar os conselhos. Os mais novos ouvem os mais velhos. A igreja vai crescendo de forma madura. Só que isso tem que entender que é processo. E cada um tem o seu e até no vale de ossos secos tem processo. Primeiro vem os ossos, depois os tendões, músculos, depois a carne e a pele. Percebe que não dá para inverter uma ordem, tem um processo. Então tem uma sequência, então não tenta fazer na sua velocidade, sem respeitar os tempos. É tempo de aprender, baixa a bola, vai aprender. Obrigado pelo amém. É tempo de você ser mais ouvinte do que falante, seja mais ouvinte. É tempo de ser corrigido, seja corrigido, aceita a correção. É tempo de corrigir, corrija. Eu não sei você, qual é o melhor lugar, ser filho ou ser pai? Não sei, porque ser filho a gente era corrigido, mas não tinha a responsabilidade de ser pai. E ser pai é uma bênção porque tem filho, mas não tem toda a liberdade que tinha antes. Bem-vindo à adultolândia. Eu falo isso para a Bela direto, eu queria tanto fazer isso, o pai também queria tanta coisa. Bem-vindo às responsabilidades. Então, processos são importantes. Se a gente quebrar esse processo aqui, a gente não tem o milagre. E irmãos, desculpa, tem um dos milagres mais lindos que um cristão pode viver, é o milagre da perseverança. Quando você continua uma coisa bem feita todo dia, uma coisa bem feita todo dia, sem desistência, contínuo, dias frios, dias quentes, dias bons, dias ruins, dias com vontade, dias sem vontade, é isso que faz eu e você ficar firme. E a gente espera um milagre. Qual é o milagre? Vale de ossos secos, bum! Pronto, formou. Não é assim. Ouça a palavra do Senhor, vale. Ouça a palavra do Senhor, e Ele libera a palavra. O que acontece? Começa. Fala comigo, começa. Tem coisa que está começando na sua vida. Não atropela o processo. Não sai da presença de Deus. Não desiste. As pessoas que eu conheço que permanecem na fé não são as mais espirituais, são as mais constantes. Eu nem gosto muito de pessoas que são muito espirituais quando se convertem, é verdade. Eu tenho medo. Sabe, tem pessoas que se convertem assim, e no outro dia quer subir num monte, 12 horas para orar, e jejuar 60 dias direto, e ele já entra numa espiritualidade, e vê anjo e demônio, e aí tudo é, meu Deus, lá em casa vira um negócio chato, e a Bíblia, só a Bíblia, não quer mais nem trabalhar. Eu tenho até medo dessas conversões. Não, eu não estou dizendo que não pode acontecer, mas eu tenho medo. Eu prefiro aquelas conversões que Deus primeiro mostra que ele é um pecador, ele entende que precisa de Jesus, agora ele começa a consertar a sua vida, na medida que vai andando com Jesus, ele vai tirando, reparando, consertando o casamento, um de cada vez, vai arrumando, e aí Deus vai levando. O povo de Deus no Egito passou por processos, até chegar em Canaã, e nós vamos passar por processos. A permanência dentro do processo vai determinar se vamos frutificar ou não. João 15, 12 vezes a palavra diz, permanecer, permanecer, permanecer para dar fruto, permanecer. Irmãos, eu não conheço ninguém que dá fruto sem permanecer. E não é uma êxtase de um culto de domingo, não é uma êxtase de um momento no retiro. Tudo isso nos sinaliza para continuar, são copos de água no caminho, são encorajamentos, são fortalecimentos, mas é a caminhada diária, constante, que vai trazer frutificação. Então, aí você pensa, não, mas eu vou gastar 1 hora da minha vida, toda semana. Não, escute, não é gastar, é investir.
Quem aqui acredita que Deus tem algo na sua vida? Quem não levantou não acredita, né? Tá tudo bem, hoje é um dia de verdade. É bom andar na luz. Mas se você acredita que Deus tem algo na tua vida, o que você está fazendo para esse algo? Não, estou esperando o osso. O osso vai acontecer alguma coisa. Eu só liberei e vai acontecer. Não estou fazendo nada. Deixa acontecer. Não, tem um processo aqui, observa. Não tira os olhos dos ossos, observa. Opa, começou a vir uns tendões, juntar osso com osso. E aí, olha que lindo isso. Esse processo é necessário permanecer. A fé não é só para avançar, mas para permanecer. Não são os mais rápidos que vencem, são os que mais permanecem. E aí começou um grande barulho. Fala comigo, grande barulho. Eu quero dar uma palavra para aqueles que vão se batizar ou se batizaram nos últimos 2 anos. É normal, quando você entrega a vida para Jesus, começar um barulho na nossa vida. Estava tudo bem. Você se batizou, ou deu nome para o batismo, o Satanás se arrumou no inferno. Se organizaram. Porque foi só mostrar sua fé, publicar sua fé, que o diabo, agora eu preciso desanimar ele. Agora eu preciso baixar a moral dela. Ela está buscando Deus, então agora eu vou fazer com que o que ela pediu para Deus não dê certo. E aí, se eu pregar para você uma fé triunfante, que você vai ganhar tudo e Deus vai fazer tudo, é mentira. Aí você vai desanimar na fé. Se eu disser para você que se você se batizar ali, todos os seus problemas se acabaram, os seus. Eu garanto. Como é que todos os problemas se acabaram? Que bênção, pastor, é só se batizar? Não. Você vai se batizar e talvez no outro dia vai ter barulho de osso com osso. Que bagunça é essa? Estava tão legal. Meu pai nunca brigou comigo. A minha irmã parecia que me amava, me convertia, agora me odeia. Nossa, lá na empresa estava tudo bem, eu só falei que não bebo mais cerveja, fui mandar para a rua. E começa, barulho de osso com osso. Mas eu prefiro o barulho de osso com o Espírito Santo do que o silêncio de um cemitério. E talvez o silêncio que você acha que está uma bênção, é só o cemitério. Não, minha vida está tudo bem, ó, está tudo certinho, vamos bonitinho, está tudo silêncio. Não incomoda o diabo não me incomoda. A gente fez uma aliança de não incomodar o outro. A gente, ó, amigos. Então eu não incomodo o Satanás não me incomoda e a gente segue a vida. Talvez a acomodação e o silêncio na acomodação está impedindo você de ver um exército se formar. Está tudo silencioso, está tudo tranquilo. Aí você começa a se levantar e fala assim: palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Deixa eu declarar a palavra sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre meus filhos, meu vizinho. Vou começar a orar pelo meu vizinho. Vou botar alguém diante de Deus em oração. Não levanta a mão, mas quem aqui tem alguém, está orando por alguém para se converter? Aí você começa a orar pela pessoa, aquela pessoa se endemonia. Não, mas eu estava orando, ela agora endemoniou. É isso aí, está dando certo. Está começando a ficar bom. Está começando a ficar bom. Porque você decidiu liberar uma palavra. Aí os ossos começaram a bater. Quem está entendendo o que você está falando com a gente hoje? Não vai vir, irmão, fica tranquilo. Eu tenho recebido muitos novos na fé dizendo: pastor, foi só eu me converter. Foi só eu entregar a vida para Jesus. Foi só eu Gente, no dia do batismo, teve um menino que veio para o retiro, o carro capotou no meio do caminho. Ele estava vindo para o retiro. O carro capotou. Sabe o que ele fez? Chamou o seguro, pegou um Uber, entregou na mão do seguro e veio para o retiro. Porque ele não ia perder o que Deus tinha para ele. O diabo quer nos distrair. Quem está entendendo?
Tem uma batalha espiritual, a gente não pode negligenciar. Só que barulho, às vezes é o Deus fazendo alguma coisa. Foi só você começar a orar, e o casamento começou a ter embates. Enquanto você não orava, estava tudo bem. Foi só você começar a jejuar, foi só você começar a ler a Bíblia. Colossenses 2:5. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem, e como está tudo firme, como está firme a fé de vocês em Cristo. No vale de ossos secos há silêncio, há tranquilidade, acomodação, organização, mas não tem vida. Cuidado, organização não significa vida. A minha vida pode estar organizada sem vida. O nosso culto pode ser, e deixa eu falar uma coisa aqui, que é perigosa, mas os nossos cultos, as nossas liturgias, a gente sabe fazer liturgia. A gente já tem a ordem do culto. O pastor vai começar o culto, alguém começa, 4 musiquinhas, 25 minutos, vai ter os recados, faz a oferta, começa a palavra, vai embora. A nossa liturgia está pronta. Em alguns lugares a liturgia é um pouco mais seca ou mais coisa. Canta um hino especial, vem mais alguém, canta especial, alguém dá recado, chama alguém, o presidente fala, mas não importa, o ritual, só que a gente corre o risco de ter um ritual organizado e não ter mais vida. E as igrejas pode ter movie, pode ter fumaça, pode ter painel de LED e não tem mais vida. E a gente tem uma pregação boa e a gente precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo somos latas vazias. Os nossos cultos não têm poder nenhum se o Espírito Santo não estiver aqui dizendo assim diz o Senhor. Se a palavra não for lida, pregada e aplicada, é só religião, é seco, é vale de osso, está organizado, está tudo bonito, a filmagem está boa, mas não tem vida. Que Deus faça um barulho no nosso meio para que vida venha. Não interessa o barulho que Ele faça. E se Deus quiser trazer um avivamento no nosso meio de verdade, um avivamento de um culto desse de domingo começar e não terminar mais, ninguém mais conseguir ir embora. E se Deus quiser fazer, nós vamos dizer, olha a ordem, todo mundo tem que trabalhar, vamos levantar as pessoas, cada um para sua casa. O diácono vai dizer, tem que fechar a igreja. Será que não vai estar em ordem? Pastor, você está dizendo que isso vai acontecer? Ele sabe. Eu não sei de nada. Eu vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar tentando ouvir o Espírito Santo, eu vou continuar sendo fiel a Deus, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu quero que quando Ele volte me encontre fiel, mas Ele faz o que quer no meio do caminho. O que quer. Nós temos a nossa liturgia, e não é pecado ter liturgia. E você tem a sua vida rotineira, e você tem até disciplina talvez, e não é pecado e está certo. Mas deixa Deus intervir nessa disciplina, nessa liturgia. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus fazer algo diferente. Deus fez algo diferente comigo com a Vivi anos atrás. Falou para mim, para vir, vai para Belo Horizonte. Botei a minha filha de 2 anos num carro, 1.500 quilômetros. O mais longe que eu fui foi Sara. Eu fui com mapa, a Vivi do lado com mapa, lendo, não tinha GPS, era mapa. E a Vivi, próxima rua, passou. Lá em São Paulo, pensa, errava uma rua lá em São Paulo, 70 quilômetros para frente. E nós indo para Belo Horizonte, a Bela atrás, a Vitória atrás num choreiro. Errei, eu estou errando o nome de filho, Deus, eu achava que era só os velhos que faziam isso. Não é? E a gente quebrou tudo que a gente pensava, até a gente achava que estava desviado. Meu Deus, a gente está desviado. Por que a gente está desviado? A gente não concorda com a teologia da prosperidade. A gente não concorda com 7 semanas para ganhar a vitória de Deus. A gente só quer Deus. Meu Deus, a gente está perdido. Vamos pegar o carro e vamos embora. E eu ia com o Versalhes, aquele endemoniado. Não é verdade? Nós decidimos, nós ia com o Versalhes. Graças a Deus que não fui com ele, né? Eu lembro até hoje, um amigo meu me chamou no dia 25, Natal, 25, Natal, nós ia viajar dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, para Belo Horizonte.
Um amigo meu me liga: vem cá, tu não tem um terreno ali que tu queria vender? Estava há um tempão querendo vender um terreno, não vendia. Eu tenho um carro, quer trocar? Eu falei: ó, Deus falando comigo. Eu lembro, meu, um Corsa Wagon, tinha ar-condicionado, era para mim o céu na terra. Eu entreguei o Versalhes para ele. Ele falou: eu vou ficar sem carro enquanto tu viaja, empresta o teu carro. Eu falei: sem devolução. Ele me ligou 15 minutos depois: o carro estragou aqui no meio do caminho. Eu falei: não, empurra que pega. Resumindo, ele não usou o carro em 40 dias que eu fiquei fora, 45 dias. Carro, já contei o Versalhes, eu troquei para uma televisão de 29 polegadas e uma bis. Uma televisão de 29 por 29, aquela tubo, né? Eu não posso falar. A Vivi está aqui e o culto é transmitido. Se você quer ouvir algumas coisas que eu não falo no culto das 20, vem no culto das 5. A Vivi não está e não transmite. Aí eu fico mais à vontade, aí eu dou-lhe. Aqui não, meus advogados já têm muito processo. Então, a gente foi viver uma coisa que quebrou a nossa rotina, quebrou porque a gente queria viver algo, guardar as proporções em todas as áreas da nossa vida. Para poder viver alguma coisa, talvez vai quebrar a rotina, vai quebrar a sequência. A Vitória falou uma coisa no retiro: quer ver o que nunca viu, faça o que nunca fez. Você está fazendo as mesmas coisas a vida toda. Sim, aquilo que é bíblico não para de repetir, mas tem coisas que você precisa fazer para viver algo novo. Quem aqui já jejuou 12 horas? Não, levanta a mão, não quero que ninguém me vergonhe. Baixa. Jejuou 12, jejua 24. Guardando as proporções, cada um na sua idade e na sua saúde. Mas, por favor, entenda. Vai dar um barulho. Jejua para ver. Jejua. Você que é o querubim da casa, que é a santa, a Madre Teresa Gospel de Calcutá, você que é jejua para ver. Se não vem para fora, começa a vir o dinossauro, começa a vir. Lá em casa eu sei, é só faltar comida. A Vitória é outro ser humano. Aquela pelinha branca ali, ó, vira escama. T-Rex. O Marco que aguente, fica sem comer para ver. Quando a Vivi começa os 3 jejum, aquele dia de jejum, Deus o livre. Minha vontade de se mudar aqui para o social. Ela vem tudo para fora. Vem vindo. E ela... Pensa o quê? Vem. Sabe o que vem? Porque tu começa a dizer para a carne assim, ó, e a carne não aceita. Ela vai querer gritar. Você vai começar a mexer no mundo espiritual. Só que aí, aquilo que era um vale de ossos secos começa a ter vida. Aí Deus começa a falar contigo como não falava antes. A voz de Deus fica audível. A Bíblia salta. Você começa a ter percepção da sua empresa. Deus mostra amizade que não é mais amizade. Deus começa a revelar porque você decidiu olhar para o vale e dizer: assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o que a palavra diz. Quem está entendendo? Talvez você até tenha uma religião, cumpra rituais, está tudo certo, mas lá dentro você sabe que não tem mais vida, não tem mais fogo, não tem mais fôlego, não tem mais ânimo. É melhor a desordem causada pelo Espírito Santo do que a ordem mantida pela religião. Antes de libertar Pedro, o anjo sacudiu a cadeia. Antes de libertar Pedro, o anjo sacudiu a cadeia. Deixa eu dizer, talvez alguns aqui, a empresa tem que sacudir para você ser liberto. Deus quer algo para você e não é mais aí, mas você está acomodado. E Deus está dizendo: eu vou ter que sacudir isso aqui para você me obedecer. A igreja que você está congregando tem que sacudir, alguma coisa tem que acontecer para você obedecer. José, antes, Paulo e Silas, olha que lindo. Antes de formar um grande exército, houve um grande barulho. Paulo e Silas foram libertos quando houve um grande terremoto.
texto diz que era meia-noite, eles estavam adorando, houve um grande terremoto. Fala comigo, terremoto. Terremoto é bom ou não? Não, não é bom, terremoto é ruim, mas às vezes ele vem para prenunciar o que Deus está fazendo, para avisar, sou eu no negócio, e eu tenho que causar um barulho aqui nesse negócio. As dores de parto antecedem a vida. Vou repetir, as dores de parto antecedem a vida, e tem vida para vir, só que vai vir a dor de parto antes. Você acha que é fácil gerar? Interessante, se formou um grande exército, onde vemos ossos, Deus vê um exército, onde vemos um drogado, Deus vê um homem respeitado, um pai de família, onde vemos uma mulher adúltera, Deus vê uma mulher de honra, onde vemos um rebelde, Deus vê um filho. José, onde vemos um sonhador, Deus vê um governador. Pedro, onde vemos um homem descontrolado e agressivo, Jesus vê um grande líder. Onde vemos um ladrão da cruz, Jesus vê um salvo. Então, deixa a palavra entrar, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida e transformar esse vale de ossos no seu coração. Agora eu vou falar a palavra de Deus, é da vontade de Deus. Quem quer saber a vontade de Deus? É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Então agora eu vou profetizar o que ele disse. Ele deseja salvar você. Ele deseja resgatar você dessa sequidão, desse medo, lá dentro, dessa depressão. Lá dentro tem um vazio. A bebida não satisfaz mais, a droga não dá mais conta. O casamento vai de mal a pior. Você sabe que é uma questão de tempo para você sucumbir. Deus está dizendo, eu quero salvar você. E aqui eu não preciso perguntar se tu queres. Eu sei que Ele quer. E eu sei que Ele pode. Ele pode escrever o seu nome no livro da eternidade. E Ele te trouxe aqui essa noite, nesse culto, que eu não ia pregar, para te ouvir essa palavra, dizendo, não importa o vale que você está vivendo, eu sou poderoso para mudar a sua história. Eu sou poderoso para mudar as próximas páginas do seu livro. Eu sou poderoso para trazer refrigério. Eu sou poderoso para receber você. Não importa como você entrou aqui, não importa qual o seu vale, tem um Deus que é poderoso para transformar esse vale num grande exército. E talvez você é soldado do Senhor e Ele quer convocar você para fazer parte desse exército. Então, antes de qualquer coisa, eu sei que tem muitos irmãos aqui que já entregaram a sua vida para Jesus, já se batizaram, mas talvez tenha entre nós pessoas que vieram dizendo, Deus fala comigo, eu não sei mais o que eu faço. Deus ministra no meu coração, eu preciso ouvir a verdade. E a verdade é que eu estava tudo bem até entregar a vida para Jesus. Aí ficou perfeito. Mas os barulhos vieram. Os barulhos vieram. Mas eu não volto atrás. Na época, parentes meus ficaram sem falar comigo, alguns até hoje não falam. Na época, amigos meus me disseram que eu os traí porque eu não fui mais beber com eles, não fui mais para a noite com eles. Mas não tem problema, eu troquei por algo infinitamente maior. Jesus mudou a minha vida. Transformou o Telmo, não o pastor Telmo. Ele me fez pastor, mas ele me fez filho primeiro. E ele nessa noite quer salvar você. Quem crê nisso? Essa noite tem uma palavra de salvação aqui entre nós. Fica de pé, por favor, todos. Queria saber se tem alguém nessa noite que se sente assim, num vale de ossos secos. E você, enquanto eu pregava, você se identificou. Você falou, sou eu. Minha vida precisa de um barulho. Eu preciso de Deus. Preciso me reconciliar. Talvez você se tornou um vale, já foi um grande exército. Você já foi um grande soldado do exército de Deus, mas sucumbiu na trincheira da vida e abandonou a fé. E você quer reconciliar a sua vida com Cristo. Levanta a mão onde você está, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Levanta a mão onde você está. Levanta. Você quer entregar a sua vida para Ele hoje. Você quer dizer, a minha vida é de Jesus, eu quero essa vida aí. Você que levantou a mão, se tem alguém do lado, pode vir junto.
Vem aqui na frente, você que levantou sua mão, por favor. A gente espera você. É importante que você venha. Se você tem um amigo que trouxe você até aqui, pode vir junto ao amigo. Não tem problema. A gente espera você, não tem pressa. É uma noite de salvação. Pode vir aqui na frente, pode vir. Isso, pode vir aqui na frente, ó. Pode vir aqui, não tem problema. Pode vir, vem aqui. Pode vir. Pode vir, nós não estamos com pressa. Pode vir. Pode vir. Vem, não, você não está entendendo. Olha o que Deus está fazendo. Que noite linda de salvação. Olha que noite linda de salvação. Você que está online também, aí na sua casa, coloque-se de joelhos. Deixa Deus falar com você aí. Olha que coisa linda. Quantos podem celebrar o que está acontecendo aqui e glorificar a Deus? Não, aplauda Jesus. É uma noite de salvação. É uma noite de salvação. É uma noite de salvação. Dá tempo ainda, tá? Dá tempo. Nós não estamos com pressa. Lembra, o vale de ossos secos não tem pressa. É o osso, a carne. Pode vir. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui. Pode vir. Não tem problema não, pode vir. Isso, vem a senhora aqui também. Que noite linda. Senhor Jesus, essas pessoas que vieram aqui à frente, algumas sem esperança, algumas estão com um vale enorme na frente, mas a verdadeira esperança não é o vale na frente deles. O verdadeiro milagre não é o vale na frente, mas é o vale dentro. Alguns estão com o vale dentro está seco. Dentro está seco, dentro. Então, Senhor, o Teu Espírito, é o que o texto diz, o sopro do Teu Espírito, sopra agora no coração, na mente e na alma dessa pessoa. Assim como essa pessoa está sendo abraçada, tocada, o Espírito Santo também toca. Hoje o Senhor muda a história desse homem. Hoje o Senhor muda a história dessa mulher. Hoje começa, talvez, saindo daqui, vai começar um barulho. Mas não importa, no barulho, Deus está no controle. Não vai faltar sinais, porque os sinais acompanham os que creem. Não vai faltar sinais. Nós declaramos, Senhor, sinais. Ainda que a carne, os tendões começam a se encontrar, não vai faltar sinais. Essa pessoa não veio à frente para se tornar evangélica, ela veio à frente para dizer: Deus, toma minha vida nas tuas mãos de uma vez por todas. Até hoje eu tentei fazer com as minhas mãos, mas não deu certo. Faz, tu sabes. Faz, tu sabes. Faz, tu sabes. Tu sabes, tu podes. E elas estão dizendo: tu podes. Elas estão dizendo: tu podes. Deixa a palavra entrar no seu coração, se renda. Você que veio aqui à frente, diga para Jesus. Diga para Jesus: Jesus, a minha vida é tua. Você que veio aqui na frente, fala para Ele: Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego o controle da minha vida a Ti. Eu entrego o controle das minhas emoções para Ti. Eu entrego o controle da minha casa para Ti. Deus escreve uma nova história. Enquanto eles cantam essa canção, eu queria que você profetizasse sobre seus filhos aquilo que a palavra manda profetizar. Libere palavras de vida sobre seus filhos.
Libere palavra de vida sobre o seu cônjuge. Se está com seu esposo aí, sua esposa, libera palavras de vida sobre ele, sobre ela. Não importa o vale. Qual é o vale que você tem que liberar uma palavra de vida? Um relacionamento, uma amizade, o que é? Não importa. Seja agora portador de boas notícias. Seja agora um portador de boas notícias. Você que vem aqui na frente, me ouça. Você não deu um passo em direção ao pastor. Você deu um passo em direção ao bom pastor, a Jesus. Queria que você, antes de ir embora, você vai depois voltar para sua cadeira, mas antes de ir embora, você que veio aqui na frente, passasse lá nas mesinhas, tem os irmãos de laranja lá, eles querem só pegar o seu número para mandar um oi amanhã e dizer que a gente chama você, para ajudar você assim, interagir, estar perto da gente, se você desejar, claro, tá bom? Nós queremos cuidar um pouco de você, para que você não se sinta sozinha, sozinho nessa caminhada, amém? Você tem uma família, amém? Olha o tamanho da família, o tamanho enorme, uma família gigante. Você pode voltar para o seu lugar crendo nisso, tá? Pode voltar para o seu lugar. Isso, dá um abraço, um beijo se a pessoa está perto de você.